Canal Valéria Murel começando hoje uma nova série chamada A Oração na Prática. E lembrando a você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor você ora? Com quanta expectativa você ora? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? Você ora pela manhã, antes das refeições e ao longo do dia? Você já participou de algum grupo de oração ou até de uma vigília de oração? Você já experimentou por meio da oração o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? Vamos lembrar que a oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, que é a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, que é Jesus, pois separado da videira, que é Jesus, não temos forças. A bênção de perseverar na oração é que Deus nos ouve e sempre responde em seu tempo e de modo perfeito, ainda que nem sempre da maneira que esperamos. Durante essa série A Oração na Prática, vamos estudar a respeito de homens e mulheres também de oração na Bíblia e considerar maneiras práticas de fortalecer a oração em nossa vida diária. Vamos falar um pouco do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi fiel a Deus em tempos muito difíceis. Lembra quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor Deus de Israel mais do que todos os reis de Israel antes dele? Como diz o relato de 1 Reis 16:33. Os momentos mais assim marcantes da vida do profeta Elias ocorreram no confronto do Monte Carmelo, que está lá em 1 Reis capítulo 18, nesse relato. No auge dessa história extraordinária, o rei Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi assim um momento inesquecível na história de Israel, o que aconteceu no Monte Carmelo. E é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos, na sequência do relato, após o que aconteceu no Monte Carmelo, que está lá, esse relato em 1 Reis capítulo 19, no verso de 1 a 18, que nos pega de surpresa, porque em 1 Reis capítulo 19, de 1 a 18, nos diz que o profeta Elias desanimou após a ameaça de Jezabel. Exausto e sentindo-se sozinho, Elias perdeu de vista a vitória que teve no Monte Carmelo. Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias no Monte Carmelo, o estado emocional e mental e físico do profeta Elias mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus no Monte Carmelo, Elias permitiu que em um momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e à desesperança, Deus se dirigiu a Elias, seu servo, com ternura e cuidado, fornecendo alimento e água, conforme está relatado em 1 Reis 19, 5 e 6, de modo que Elias pôde caminhar 40 dias e 40 noites, conforme está no relato de 1 Reis 19, 8. Às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isto fortalece a nossa fé e sentimos que Deus está perto de nós, não é verdade? Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos, mais sábios
do que os nossos, como diz Isaías 55, versículo 8 e 9. Pense, assim como há muitas coisas na criação de Deus que não compreendemos, não devemos nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Deus, nosso Pai bondoso, sabe exatamente do que precisamos. Então, como podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? Bem, eu acho que confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias é um processo de amadurecimento espiritual que envolve nos entregarmos ao controle e o reconhecimento da soberania de Deus. Você concorda? Te aguardo no próximo vídeo da série A Oração na Prática.